inventei uma cápsula mágica que consegue armazenar qualquer objeto lá dentro. Basta um simples toque e um veículo blindado aparece à minha frente. Pego noutra cápsula e esta contém uma vivenda de luxo. Desde que o possas pagar, até aviões e tanques podem aparecer instantaneamente diante do utilizador. Chamo-me Lu Chen. Sou um homem moderno que viajou no tempo desde o ano de 2026. Acabei por vir parar a este mundo devastado e desolado, não sei há quantos anos. As bombas nucleares deste mundo foram detonadas ao mesmo tempo. A maioria das pessoas morreu nas explosões e na poeira atômica. Apenas um pequeno grupo sobreviveu. A radiação transformou os animais em bestas mutantes. Felizmente, estou 300 anos depois do apocalipse. A poeira atômica já não é tão forte. Permite que os humanos caminhem à superfície. Quanto às bestas mutantes, ainda não encontrei nenhuma. Além disso, fui escolhido por um sistema chamado Cápsula Universal. A regra principal do sistema é recarregar energia através da recolha dos núcleos de cristal das bestas mutantes deste mundo, ou de relíquias tecnológicas perdidas, para assim desbloquear e fabricar mais tipos de cápsulas. Neste momento, o sol escaldante queima a terra gretada. O ar ondula com o calor, misturado com finas partículas de poeira. Cada vez que respiro, a minha garganta parece engolir uma lixa áspera. Uma pequena equipa de 3 sucateiros chamada as hienas. Caminha com dificuldade por esta terra selvagem e silenciosa. O líder, Lei Bu, vai à frente. A sua armadura de cabedal, de cor já irreconhecível, está coberta de nódoas de óleo e sangue seco. Ele carrega um enorme saco de lã nas costas. Lá dentro está o que recolheram nos últimos 3 dias. Dezenas de quilos de sucata de cobre e ferro da era antiga. E 2 engrenagens enferrujadas que escavaram numa estação de serviço abandonada. Chefe, não aguento mais. Ainda tens água? Um dos membros da equipa pedia ajuda ao líder. Lei Bu parou, lambeu os lábios secos e gretados, pegou no cantil que trazia à cintura e abanou-o. Lá dentro, restava apenas um último golo de um líquido turvo. Aguenta! A voz de Lei Bu era fria e dura, mas os seus olhos perscrutavam os arredores com vigilância. Ainda faltam 20 quilômetros para o assentamento Ferro Negro. Se a bebermos agora, transformamo-nos em múmias antes de lá chegarmos. No entanto, nesse preciso momento, eu aproximei-me, vindo de longe. Lei Bu viu-me a caminhar lentamente na sua direção. Ele perguntou-me muito desconfiado, quem és tu? O que é que estás aqui a fazer? Sacude o pó das calças, indicando que era apenas um comerciante. Como podem ver, estou a trabalhar. De seguida, tirei uma cápsula do tamanho de um polegar. A cápsula tinha um aspecto prateado e tecnológico. Tinha um C delicado gravado e um pequeno botão vermelho no topo. Está muito calor, vocês vieram de longe. Não querem beber alguma coisa? Enquanto dizia isto, pressionei suavemente o botão vermelho da cápsula. Ouviu-se um som eletrônico nítido e atirei a cápsula para o chão vazio à minha frente, com um puff, no local onde antes não havia nada. Apareceu do nada um enorme frigorífico de 2 portas. Ao verem esta cena, o membro da equipa, macaco magro, caiu sentado no chão de susto. Lei Bu também arregalou os olhos. Os seus olhos quase saltaram das órbitas. Ele já vivia 30 anos. Tinha visto bestas mutantes a cuspir fogo e pessoas com poderes a controlar pedras. Mas nunca tinha visto nada que desafiasse as leis da natureza desta forma. Fiquei muito satisfeito com a reação deles. Aproximei-me e abri a porta do frigorífico. Uma lufada de ar frio visível a olho nu saiu de imediato. Nesta terra devastada e escaldante, aquela brisa fria era como um sopro do paraíso. Lei Bu viu claramente que o frigorífico não estava vazio. Pelo contrário, estava perfeitamente arrumado com latas de bebidas de todas as cores e até travessas de fruta cortada. Os 3 engoliram em seco ao mesmo tempo, de uma forma embaraçosamente audível. Lu Chen pegou numa lata de bebida vermelha. Os seus dedos compridos agarraram a anilha. Model City. O som da lata a abrir, seguido do borbulhar efervescente, era de arrepiar. Bebida gelada. A alegria dos velhos tempos. Custa apenas um núcleo de cristal de classe E, ou o equivalente a 100 quilos de sucata. Bebi um golo à frente deles e arrotei de satisfação. Ao ver esta cena, Lei Bu sentiu a garganta a arder. A razão dizia-lhe que podia ser uma armadilha. Mas o instinto do seu corpo impedia-o de recusar aquela lata de líquido gelado. Nós não temos núcleos de cristal, disse Lei Bu com dificuldade. Mas temos uma mochila cheia de sucata, talvez uns 40 quilos. Ao ouvir isto, olhei para a mochila suja e abanei a cabeça com algum desdém. No entanto, ao vê-los tão miseráveis, dei-lhes uma bebida a cada um. Ao sentir o toque gelado da bebida, Lei Bu teve a certeza de que não era uma alucinação. Ele levantou a lata com as mãos a tremer e bebeu um grande golo. A espuma gasificada e picante misturada com o líquido gelado, desceu pelo esôfago até o estômago. A sensação era tão boa que ele quase soltou um grito de alegria. Parecia que a sua alma tinha acendido naquele momento. Meu Deus! Lei Bu estava quase a chorar.
Vendo a reação deles, apontei para o frigorífico. Desde que possam pagar comida, armas, até mesmo moradias ou veículos blindados, consigo arranjar-vos tudo. Logo a seguir, meti a mão ao bolso e tirei um punhado de cápsulas coloridas, que comecei a rolar na mão como se fossem nozes. O som nítido delas a tilintar fez com que Leibu, ao olhar para as cápsulas, finalmente se apercebesse. Este jovem em vulgar à sua frente talvez possuísse o poder de mudar as regras deste mundo desolado. Ele lambeu a lata vazia cuidadosamente até ficar limpa, o seu olhar tornou-se incrivelmente fervoroso. Estas pequenas cápsulas, conseguem mesmo guardar qualquer coisa? Sorri ligeiramente, e pressionei um botão escondido na lateral do frigorífico. O enorme frigorífico transformou-se instantaneamente numa nuvem de fumo branco. Voltou à sua forma de cápsula e voou automaticamente para a palma da minha mão. Claro que sim, eu sou um homem de negócios. A honestidade é o mais importante. Leibu segurava a lata de bebida vazia, com o cuidado com que se segura um cálice sagrado. Embora já não restasse uma única gota de líquido, ele não se conseguia desfazer dela. Este tipo de lata de alumínio refinado, no povoado, até daria para trocar por um maço de tabaco bolorento. Chefe, não. Senhor. Leibu corrigiu-se, o seu tom tornou-se extremamente reverente. Enquanto isso, eu usei uma cápsula para materializar uma cadeira dobrável. Brincando com a cápsula do frigorífico que tinha recuperado, os seus companheiros, o macaco magro e o grandalhão, também se aproximaram. Embora ainda houvesse medo nos seus olhos, havia mais ganância. Chefe. Disseste há pouco que também podias fazer aparecer um carro? Sorri ligeiramente e virei o pulso e uma cápsula retangular e achatada apareceu na minha palma. Com um leve toque, um clarão de luz azul brilhou. Desta vez, a cápsula de fumo projetou um holograma tridimensional nítido sobre a mesa. Era uma lista num ecrã de luz. Exibia modelos e preços de vários artigos. Artigo de classe E, mota todo o terreno. Preço, 5 núcleos de cristal de primeira ordem. Artigo de classe E, exoesqueleto individual. Preço, 8 núcleos de cristal de primeira ordem. Artigo de classe F, pacote de ração militar autoaquecida. Sabor a porco estufado. Preço, 10 kg de sucata ou 0,1 núcleos de cristal. Artigo de classe F. Medicamento anti-radiação de alta potência. Preço, 2 núcleos de cristal de primeira ordem. Ao ver estas coisas, a percepção do mundo de Leibu sofreu um grande abalo. Medicamento anti-radiação. Era um remédio que salva vidas, que só o senhor do povoado tinha o luxo de usar. E aqui estava à venda com um preço marcado, mas o problema é que os núcleos de cristal são extremamente difíceis de obter. Afinal, só se pode obter núcleos de cristal matando bestas mutantes. Normalmente, quando se encontra uma, mal se tem tempo para fugir. Quem é que tem habilidade para matar monstros e extrair os seus núcleos? Eu bem sabia que estes tipos eram os pobretanas. Mas, naquele momento, o meu olhar pousou na mochila às costas de Leibu. Então, podemos trocar por estes projetos de chips da Era Antiga ou por antiguidades especiais. Ao ouvir isto, Leibu ficou em êxtase. Mas, nesse exato momento, ao longe, ouviu-se de repente o rugido de motores. Via-se uma nuvem de fumo denso à distância. 3 carrinhas picape modificadas avançavam na nossa direção. Tinham espigões e placas de ferro soldados na carroçaria. No tejadilho, estavam montadas metralhadoras enferrujadas, um grupo com penteados moicanos. Bandidos com os rostos pintados, brandiam katanas e gritavam de forma estranha. O rosto de Leibu ficou pálido num instante. Raios! É a gangue dos abutres! Eles são os saqueadores mais infames desta zona. Em questão de segundos. O comboio já estava a menos de 100 metros, ouviu-se um som agudo de travões. O grupo de saqueadores cercou-nos em formação de leque. Um líder saltou de uma das viaturas. Era um ciclope musculado. Na mão, segurava uma grande katana serrilhada e modificada. O seu olhar fixou-se em mim cobiçoso. A montar uma banca no deserto? Hahaha, na minha vida, nunca vi ninguém com tanto desejo de morrer. O ciclope riu-se às gargalhadas, e os seus lacaios riram-se com ele. Leibu e os outros dois encolheram-se a tremer atrás de uma rocha, sem ousar respirar. O ciclope, a mais de 10 metros de distância, disse-me descaradamente. Ó carinha laroca, tira essa roupa que tens vestida. E deixa essas coisas esquisitas todas pra mim. Talvez, se o papai estiver de bom humor, deixe o teu corpo inteiro. Eu continuei sentado na cadeira sem sequer mudar de posição. Mas, para mim, estava intrigado. Como é que de cada vez que tento fazer negócio aparece alguém a querer morrer? Olhei calmamente para o ciclope. O meu tom era tão calmo como se estivesse a pedir direções. Tem núcleos de cristal convosco? Perante a minha pergunta, o ciclope ficou surpreendido por um momento. Depois, declarou arrogantemente, eu tenho mais de 10 núcleos de cristal no meu carro. São os meus troféus por matar bestas mutantes. O quê? Queres isto? Eu acenei com a cabeça. Vendo a minha arrogância, o ciclope também se irritou. Ergueu a katana e correu na minha direção. Era óbvio que a sua intenção era cortar-me ao meio.
Leibu fechou os olhos, incapaz de suportar ver-me, a mim, este jovem misterioso, ser feito em picadinho. No entanto, no segundo seguinte, ele ouviu um ligeiro clique, com um estalido dos meus dedos. Uma cápsula cinzenta escura caiu no chão. Cápsula de defesa de classe D. Torreta de metralhadora sentinela ativar. Encarando o ciclope que corria na minha direção, optei por materializar um canhão Vulcan M134. E depois, disparei uma rajada contínua contra ele, acompanhado por uma nuvem de poeira e gritos de agonia. Didoa Perez, um cheiro a queimado espalhou-se de repente pelo deserto. Naquele momento, o grupo de saqueadores já não tinha qualquer sinal de vida. Ordenei a Leibu e aos seus homens que limpassem o local. Eu não queria que ninguém soubesse o que tinha acabado de acontecer ali. Em menos de 10 minutos, eles limparam completamente os restos deixados pela gangue dos abutres. Leibu correu na minha direção, ofegante. No seu olhar, havia tanto o choque do massacre recente como, ainda mais, um medo profundo de mim. Nesse momento, Leibu segurava um saco de pano. Dentro, estavam 12 núcleos de cristal de primeira ordem. Havia também um que poderia ser de segunda ordem, encontrado debaixo do assento do carro do líder Ciclope. Leibu entregou-me o saco respeitosamente, e depois apontou para uma pilha de sucata atrás dele. Havia também 7 espingardas de assalto ainda funcionais, 3.000 munições e 200 quilos de sucata de veículos. Se fosse outra pessoa, Leibu teria certamente ficado com todos estes mantimentos para si. Mas, perante mim, um homem semelhante a um deus, Leibu simplesmente não se atrevia. E assim que peguei no saco, o sistema deu uma resposta imediata. Fonte de energia detetada, 12 núcleos de cristal de primeira ordem, valor total de energia, aumentado em 320 pontos. Nível de energia atual, 450/1000. Assenti com a cabeça, satisfeito. Também recarreguei esses núcleos de cristal no sistema. De seguida, disse ao Leibu que podiam ficar com as armas, que eu não aceito lixo. Magricela regalou os olhos. A sua expressão de incredulidade mostrava o quão chocantes foram as minhas palavras. Depois, dei-lhes 3 pequenas cápsulas. Dentro delas havia rações militares autoaquecidas de arroz com carne de porco estufada. Eles já estavam famintos e abriram as cápsulas com impaciência. Quando o vapor branco começou a sair, um aroma intenso à carne explodiu no ar. Os olhos dos 3 homens robustos ficaram vermelhos instantaneamente. Aquele aroma... Para eles, que durante anos comeram pasta de amido sintético e bagas ácidas, isto era uma iguaria incrível. 15 minutos depois, o grandalhão enfiava a comida pela boca. O arroz brilhante de gordura e os pedaços de carne com a proporção ideal de gordura e músculo. Ao mesmo tempo, começou a chorar a sério, dizendo que a sua vida já tinha valido a pena. Compreendi perfeitamente a reação dos 3. Afinal, neste mundo apocalíptico, os recursos são escassos. Carne de porco estufada e arroz. Algumas pessoas nunca chegam a prová-los uma única vez na vida. Observei-os enquanto devoravam a comida. Entretanto, fui para uma área desimpedida, a remessa de núcleos de cristal que tinha acabado de recolher. Ponto era suficiente para eu trocar por um meio de transporte bastante decente. Troquei-os imediatamente por uma cápsula verde no sistema. Após premir o botão e lançá-la, um veículo de combate blindado com cerca de 8 metros de comprimento, pintado num verde escuro com acabamento fosco, apareceu na área desimpedida, no tejadilho do veículo. Havia uma metralhadora Gatling com mira de infravermelhos. Dei a ordem para os 3 subirem para o veículo comigo. Eles não esperavam que eu os levasse. No segundo seguinte, os 3, já recuperados do choque, subiram para o veículo blindado, a tremer. Lá dentro, não havia o calor abafado e o cheiro a óleo que esperavam. Em vez disso, encontraram sofás macios de pele genuína. Ponto 1. Chão de madeira polida e um sistema de som que tocava música suave. Havia também um ar fresco, com uma temperatura constante de 24 graus. O Leibu assumiu voluntariamente o papel de condutor. Quando o veículo arrancou, o motor emitiu um rugido grave. Ponto como de uma fera a despertar. A estrada, que antes era acidentada, tornou-se plana sob o sistema de suspensão do veículo. A paisagem lá fora passava a alta velocidade. A viagem, que deveria demorar 4 horas, durou apenas 40 minutos. Uma sombra gigantesca surgiu no horizonte. E aquilo... Ponto era o assentamento de Ferro Negro, um dos refúgios da humanidade. Era uma cidade construída sobre as ruínas industriais. Era antiga. As suas muralhas altas eram feitas de inúmeros carros abandonados. Chapas de aço e contentores soldados uns aos outros, cobertos de arame farpado e torres de vigia. Colunas de fumo negro erguiam-se da cidade, criando uma atmosfera de opressão e caos. Naquele momento, havia uma longa fila à porta da cidade. Sucateiros com roupas esfarrapadas, caravanas de mercadores carregadas de mercadorias e mercenários totalmente armados, todos esperavam para serem inspecionados e entrarem na cidade. Quando meu veículo blindado apareceu, a entrada da cidade, antes barulhenta, ficou em silêncio de repente. Olhavam fixamente para esta nova besta de aço, como se estivessem demasiado chocados. Os guardas na muralha ficaram imediatamente tensos.
Várias metralhadoras pesadas viraram-se com um ruído metálico, apontando os canos para o meu veículo. Parem para inspeção. Dos altifalantes ouviu-se a voz severa, mas visivelmente trêmula do capitão da guarda. Dentro do veículo, o Leibu agarrou-se nervosamente ao braço do sofá. Avisou-me que o capitão da guarda daqui poderia arranjar uma desculpa para confiscar o veículo. Sorri com desprezo e saí do veículo. Encarar a arma do capitão da guarda não me meteu medo nenhum. Se querem ficar com o meu veículo blindado, não me importo de transformar este abrigo em ruínas. Ao ouvir isto, o esquadrão da guarda pensou que eu os estava a ameaçar. Mas, hoje, ele tinha de confiscar este veículo blindado a todo custo, pois nunca tinha visto um veículo em tão bom estado. Até o veículo do senhor da cidade era apenas um velho jipe militar usado, sabe-se lá por quantas pessoas. Nesse momento a porta do carro abriu-se. Leibu saltou para fora. Se fosse antigamente, perante o capitão da guarda, Leibu já se teria curvado servilmente, oferecendo-lhe um cigarro amarrotado. Mas agora, depois de ter acabado de comer o estufado de porco, Leibu, com o apoio de um deus, endireitou as costas. Deu um passo em frente, colocando-se à frente do capitão. Tirou do casaco um saco de pano pesado e atirou-o diretamente para os braços do outro. Logo a seguir, dezenas de balas novas e reluzentes de 5,56 mm ficaram à mostra. Na terra desolada isto era moeda forte. Isto é o dobro da taxa de entrada na cidade. O resto é para os irmãos beberem um copo. Leibu imitou meu tom de voz, tentando parecer o mais indiferente possível. O capitão da guarda avaliou o peso do saco de pano, e as suas pálpebras tremeram. A qualidade destas balas era excelente. Tinham até um brilho metálico. Via-se logo que eram artigos de alta qualidade de uma fábrica militar do pré-guerra. Ele olhou profundamente para aquele monstro de aço silencioso, especialmente para a metralhadora Gatling, no tejadilho. A ganância é uma coisa. Mas, de repente ele percebeu que mesmo com toda a guarda da cidade junta, do seu equipamento obsoleto, provavelmente não conseguiria sequer arranhá-lo. No final, o capitão da guarda só pôde dar ordem para nos deixarem passar. Quando os pesados portões da cidade se abriram, o veículo blindado emitiu um rugido grave, entrando lentamente no assentamento do Ferro Negro. Assim que entramos na cidade, um fedor sufocante atingiu-nos em cheio. De ambos os lados da rua, havia bairros de lata densamente povoados. Água suja e turva corria por todo lado. Sobreviventes maltrapilhos, como ratos, encolhiam-se nas sombras. Quando este gigante passou, a rua inteira entrou em alvoroço. As pessoas recuaram aterrorizadas, mas não conseguiam evitar espreitar por entre os dedos. Eu estava sentado no lugar do condutor, a observar tudo através do vidro unidirecional. De seguida, mandei o Leibu levar o veículo blindado para o centro do assentamento, a zona mais movimentada. Em breve, chegamos ao mercado. Havia um grande fluxo de pessoas aqui. Estava cheio de vendedores ambulantes. Havia quem vendesse carne magra mutante, quem vendesse peças em segunda mão, e até quem vendesse escravos. O barulho dos pregões e das discussões era constante. Mas a chegada do veículo blindado fez com que o mercado ruidoso ficasse em silêncio de morte durante 3 segundos. Logo depois, explodiu uma agitação ainda maior. A multidão abriu automaticamente um grande espaço vazio. Ninguém se atrevia a aproximar-se deste monstro que parecia que ia abrir fogo a qualquer momento. Eu abri a porta e saí. Nesse instante, inúmeros olhares focaram-se em mim. Camisa branca, calças pretas, patos de cabedal impecáveis. Neste mundo cheio de poeira e gordura, eu estava tão limpo que parecia uma fonte de luz. Por um momento, as pessoas começaram a murmurar entre si. Mas ignorei os murmúrios à minha volta. Em vez disso, apontei para um terreno baldio cheio de lixo e escombros. Antigamente, havia ali uma fonte. Agora, estava cheio de entulho. É mesmo aqui. Caminhei até a pilha de lixo. Leibu e os outros 2 seguiram-me imediatamente, atuando como guarda-costas. Ele ainda me avisou que esta área era território do gangue da Cobra Negra. Não me interessa de quem é o território. O que eu quero é meu. Logo a seguir, tirei do bolso uma cápsula branca. Esta era uma das recompensas iniciais do sistema. Uma cápsula de construção de loja primária. Limpar esta pilha de lixo é demasiado trabalhoso. Por isso simplesmente mandei o sistema ativar o modo de sobreposição forçada. Assim que o botão foi pressionado, atirei imediatamente a cápsula para a montanha de lixo com 3 metros de altura. No segundo seguinte, uma parede de luz branca, quase sólida, expandiu-se instantaneamente. Por onde a parede de luz passava, o lixo parecia ser repelido diretamente por uma força invisível, ou até mesmo aniquilado. De seguida, a terra começou a tremer. Sob o olhar perplexo de milhares de pessoas, um edifício com um aspecto muito futurista ergueu-se da luz. Era um edifício térreo com cerca de 100 metros quadrados. Totalmente construído em material compósito branco prateado, com paredes lisas como um espelho, sem quaisquer juntas. A parede frontal era uma única e enorme janela de vidro do chão ao teto.
O interior estava bem iluminado. No topo, um letreiro holográfico acendeu-se lentamente. Neste crepúsculo sombrio, parecia especialmente ofuscante. E no letreiro, estava claramente escrito, Loja de Cápsulas Arca. As pessoas que viram esta cena ficaram de boca aberta, algumas até se esqueceram de respirar. Numa era em que demorava meio ano a construir uma simples casa de tijolos, um milagre destes estava completamente para além da sua compreensão. Depois, estalei os dedos. As portas de vidro automáticas da loja abriram-se. Uma brisa fresca com um ligeiro aroma a limão soprou, dissipando o mau cheiro à volta. Virei-me e anunciei a todos que a loja de cápsulas Arca abria hoje. Esta loja vende comida, água, veículos e esperança. A loja só aceita núcleos de cristal e cereais de alto valor como pagamento. Agora, quem será o primeiro cliente? A multidão continuava em estado de choque profundo. Ninguém se atrevia a mexer. O medo do desconhecido e o espanto perante aquele edifício milagroso superavam a ganância. Foi nesse momento que a multidão foi empurrada bruscamente. Saiam todos da minha frente. Um homem com um casaco de cabedal, com metade do rosto substituído por uma prótese mecânica, apareceu com uma dúzia de bandidos armados com metralhadoras. Ele é o governante desta zona, o chefe do gangue Cobra Negra, o Víbora. Ele olhou para a loja que apareceu do nada, o seu olho mecânico a girar freneticamente, a piscar uma luz vermelha de cobiça. Ele aproximou-se e bateu com força na parede de vidro da loja com seu braço mecânico. O som sólido provava que era real. O Víbora lambeu os lábios, levantou a arma e apontou-a para mim. Não me interessa que tipo de mágico és, miúdo. Abrir uma loja na cidade do Ferro Negro, no meu território. Pediste-me autorização? O Víbora ainda não tinha acabado de falar quando eu suspirei e virei o meu olhar para o Leibu, pedindo-lhe que dissesse ao Víbora qual era a primeira regra da loja. Nesse momento, embora o Leibu ainda estivesse um pouco receoso, comigo a dar-lhe apoio, a sua voz soou incrivelmente alta. É proibida a violência dentro do perímetro da loja de cápsulas. Os infratores arcarão com as consequências. O Víbora reagiu como se tivesse ouvido uma anedota. De seguida, sem qualquer ética, disparou de repente. Do cano da arma saíram chamas e balas diretas à minha testa. No entanto, o jorro de sangue esperado não aconteceu. No instante em que a bala estava prestes a atingir-me, a camada de ar invisível à volta da loja ondulou subitamente com uma luz azul clara. Todas as balas, foi como embater numa parede de gel invisível, ficando suspensa a meio metro à minha frente. Depois, perdeu o ímpeto e caiu, espalhando-se pelo chão. O campo de deflexão de energia do sistema de defesa da loja, de classe F, foi ativado passivamente. Olhei para as cascas de ovo no chão e abanei a cabeça. O meu olhar tornou-se gelado. Parabéns, ativaste a segunda regra desta loja. Quem atacar maliciosamente o dono da loja será eliminado. Naquele instante o ar pareceu congelar. As cascas de ovo no chão ainda fumegavam ligeiramente. O som nítido da queda ecoava, de forma particularmente estridente na praça silenciosa. O Víbora olhava para o que flutuava no ar, para a cortina de luz azul clara que tinha bloqueado as balas. O seu olho mecânico vermelho piscava freneticamente, emitindo um zumbido de sobrecarga. A sua mente ficou em branco. O senso comum nas terras áridas dizia-lhe que coisas como escudos de energia só existiam nas áreas centrais daquelas poucas superfortalezas. Como é que podia aparecer numa pequena loja de rua? Isto tem de ser feitiçaria. A garganta do Víbora começou a secar e os seus pés recuaram involuntariamente. Mas agora era tarde demais. No segundo seguinte, a loja prateada, com o seu ar de ficção científica, revelou de repente 2 canos de arma pretos, da espessura de um dedo. Sem o som mecânico e bruto de uma arma de pólvora, ouviu-se apenas um zumbido elétrico extremamente fraco. 2 feixes de laser de alta energia, de cor carmesim, rasgaram instantaneamente o crepúsculo sombrio. O Víbora nem sequer conseguiu gritar por misericórdia, quando no ponto entre as suas sobrancelhas e no seu coração apareceram simultaneamente 2 buracos negros carbonizados. O calor intenso vaporizou instantaneamente a carne e o sangue à volta das feridas. Nem uma única gota de sangue escorreu. Logo a seguir, este que na cidade do Ferro Negro, chefe de gangue que tinha espalhado o terror durante 3 anos, caiu por terra, hirto como um saco de batatas podres. Os seus mais de 10 capangas entraram instantaneamente em pânico. Os bandidos, normalmente ferozes e intimidadores, ficaram aterrorizados com este método de abate para além da sua compreensão. Largaram as armas e fugiram em todas as direções, a chorar e a gritar. Eu apenas acenei com a mão, como se estivesse a enxotar um enxame de moscas. Nesse momento, a admiração de Leibu por mim atingiu o auge. Disse-lhe para levar o corpo, para não me atrapalhar os negócios. Entrei na loja. Aquilo era literalmente outro mundo. Luzes frias e brilhantes iluminavam o chão imaculado. O sistema de climatização mantinha o ar a uns confortáveis 22 graus. O ar estava até impregnado com um suave aroma a alfazema.
As prateleiras eram vitrinas holográficas embutidas nas paredes. De momento, não havia muitos produtos expostos, mas cada um deles era suficiente para enlouquecer o povo das terras áridas. Não muito tempo depois, uma figura curvada entrou. Era um velho de cabelos grisalhos. Faltava-lhe a perna esquerda. Apoiava-se num tubo de ferro enferrujado. Parecia que estava prestes a morrer. A luz nos seus olhos estava muito fraca. Alguém no meio da multidão reconheceu-o. Não é o velho Harry. Ele não tem sequer um pedaço de pão bolorento. O que é que ele vai lá fazer? Nesse momento, percebi que o velho estava com muita sede. Dei-lhe as boas-vindas educadamente, e ele, tal como eu suspeitava, chamou-me senhor e disse que queria comprar água. Olhei para o velho que estava quase a morrer à sede, sem demonstrar aversão ao seu mau cheiro. Sorrindo, apontei para um pequeno ícone no balcão. Produto de classe F, cápsula de 500 ml de água pura. Preço: 1 cristal por unidade. Caixa de ouro ou outros itens. Troca por valor equivalente. O velho Harry, a tremer, tirou um trapo sujo de dentro da roupa. Lá dentro estava embrulhado. Ponto 1. Fragmento de um chip azul, do tamanho de uma unha. Passei a vida inteira a escavar nas ruínas. Isto foi o que encontrei no corpo de alguém, num laboratório subterrâneo. Os olhos do velho Harry continham um traço de súplica. Dizem que é lixo, mas esta coisa brilha. Senhor, isto dá para trocar por um golo de água? O meu olhar tornou-se mais incisivo. O sistema mostrou imediatamente um aviso. Item de alto valor detetado. Fragmento de armazenamento de computador quântico pré-guerra. Danificado. Valor de reciclagem: 500 pontos de energia. Tirei a sorte grande. Para quem não percebe do assunto, isto não passa de um pedaço de plástico brilhante, mas para o sistema, é a chave para desbloquear projetos de alta tecnologia. Assenti com a cabeça de imediato, suprimindo a minha alegria interior sem o demonstrar. Mas isto está muito danificado. Posso dar-te 5 garrafas de água e mais 2 latas de carne. O velho Harry mal podia acreditar nos seus próprios ouvidos. Ele pensava que já seria uma bênção se conseguisse trocar aquilo por um golo de água. Peguei no chip, atirei casualmente 5 cápsulas ao velho Harry e disse-lhe que bastava carregar no botão em cima. Podes usá-la atirando-a ao chão ou simplesmente rodando-a. O velho Harry, a tremer, pegou numa cápsula, carregou no botão, como lhe indiquei. No segundo seguinte, uma garrafa de plástico transparente apareceu na sua mão, com um líquido cristalino a ondular lá dentro, sem qualquer impureza, nem sequer a turvação do pó radioativo. O velho Harry desenroscou a tampa, inclinou a cabeça para trás e engoliu uns bons golos de uma só vez. O líquido doce e fresco desceu-lhe pela garganta hidratando seu corpo ressequido. Em seguida, ele ajoelhou-se no chão, a segurar na garrafa de água, e desatou a chorar. Esta cena foi vista claramente através da vidraça por milhares de pares de olhos lá fora. O medo nos olhos da multidão desapareceu instantaneamente. No seu lugar, surgiu uma ganância ainda mais louca, mas desta vez, era uma ganância pelos produtos. Chefe, eu tenho 2 núcleos de cristal, quero comprar água. Eu tenho ouro, aceita ouro? Isto é uma peça de uma pistola laser que encontrei, troco por comida. Nesse momento, as pessoas começaram a entrar, umas atrás das outras. A praça, antes silenciosa como a morte, transformou-se instantaneamente numa feira caótica. Inúmeras pessoas agitavam os mantimentos manchados de sangue e suor, acotovelando-se para entrar por aquela porta de vidro, que nem era muito larga. O Leibu e o grandalhão tiveram de se pôr à porta para manter a ordem, gritando em voz alta. Façam fila. Quem se atrever a passar à frente, que olhe para o víbora, ali estendido. Eu observava esta cena. Ao ouvir os constantes avisos sonoros do sistema a registrar a entrada de energia, um sorriso de satisfação delineou-se nos meus lábios. Na terra desolada, desde que consigas oferecer a esperança de sobrevivência, serás um deus aos olhos destas bestas. E eu serei o único fornecedor deste mundo. Sistema melhora a loja. Nível de energia alcançado. A melhorar a loja, nova função desbloqueada. Conjunto de máquinas de venda automática. Produtos de classe D, desbloqueados. Boção de fortalecimento genético básico. Com a melhoria concluída, a noite não tardou a chegar, mas a praça central do assentamento do Ferro Negro estava iluminada como se fosse dia. O Leibu a suar em bica barrava a entrada, já com a voz rouca de tanto gritar. Apesar de haver algumas torres de laser como dissuasão e ninguém se atrever a causar problemas, este fluxo de clientes deixava-me à beira de um colapso. Sentado dentro da loja, eu observava os valores de energia a subir sem parar no sistema, e acenava com a cabeça satisfeito. Em apenas 2 horas, já tinha reciclado materiais no valor de 8.000 pontos de energia. Embora a maior parte fosse lixo, a quantidade compensava. Sistema: resgatar. Mural de venda modular totalmente automático. Sistema: ordem recebida. A deduzir 1.000 pontos de energia. Levantei-me e gritei em direção à porta. Encerramos por 3 minutos. Um lamento de desilusão irrompeu da multidão, mas ninguém se atreveu a queixar. Carreguei na cápsula que tinha na mão e colei-a numa parede exterior livre da loja.
A parede branco-prateada começou a ondular como um líquido e, em seguida, emergiram 10 máquinas de venda automática embutidas. Os seus corpos aerodinâmicos, os ecrãs táteis com um ar tecnológico e a vasta gama de produtos nas janelas transparentes provocaram outra onda de espanto. A partir de agora, as compras de produtos de classe F e E fazem-se diretamente nas máquinas. A minha voz ecoou por todo o local. Esta jogada, venda a retalho totalmente automática e sem pessoal, libertou completamente o Leibo e os outros, e também permitiu que este bando de campônios da terra desolada visse pela primeira vez o que se chama a eficiência da civilização industrializada. A observar as pessoas lá fora, em fila ordeira para alimentar as máquinas, acenei e chamei o Leibo para a sala de descanso dos fundos. O Leibo estava ofegante, com a sua armadura de couro encharcada de suor, mas os seus olhos brilhavam de excitação. Como recompensa por me ter ajudado a cuidar da loja hoje, tirei casualmente um tubo de ensaio azul de uma cápsula, isto é um artigo de classe D, um soro de aprimoramento genético. Depois de injetado, isto consegue reparar os danos genéticos no corpo humano causados pela radiação e fortalecer a densidade óssea e muscular. Deve dar-te uma força equivalente à de uma besta mutante de pico de primeiro nível. Ao ouvir isto, as pupilas do Leibu contraíram-se violentamente. No assentamento de Ferro Negro, apenas a guarda de elite da mansão do senhor da cidade, ou os capangas de elite das grandes associações de comerciantes, é que se qualificavam para se tornarem guerreiros genéticos. Cada dose era vendida por um preço astronômico no mercado negro, e era preciso ter sorte para conseguir comprar uma versão de qualidade inferior. E esta que eu tinha na mão, só pela cor, via-se que era da melhor qualidade. Eu disse ao Leibu que nunca trato mal os meus, atirei-lhe o tubo de ensaio para as mãos. O Leibu agarrou o tubo com força, com os olhos vermelhos. Ele ajoelhou-se e bateu com a cabeça no chão em sinal de gratidão. Depois, virou-se e entrou na sala ao lado. 10 minutos depois, ouviu-se um rugido baixo vindo da sala ao lado, como o de um animal ferido, acompanhado pelo som de ossos a estalar. Pouco depois, a porta abriu-se. O Leibu saiu. Ele, que já era bastante corpulento, tinha agora cada músculo a transbordar, de uma força explosiva. O Leibu respirou fundo, pegou num bloco de ferro maciço que estava no canto da mesa a servir de pisa-papéis, e com a força dos seus 5 dedos, o bloco de ferro duro torceu-se e deformou-se na sua mão como se fosse plasticina. Por fim, foi esmagado e reduzido a uma bola de sucata. Fiquei muito satisfeito com o que vi. No entanto, nesse preciso momento, a multidão barulhenta lá fora silenciou-se de repente como se tivessem sido agarrados pelo pescoço. Logo a seguir, ouviu-se o som de passos uniformes, pesados e enérgicos. Era o som de botas militares a marchar sobre o cimento. A expressão do Leibu mudou. A alegria que acabara de sentir transformou-se instantaneamente em alerta. Chefe, é a guarda da cidade. Só o exército regular da cidade interior tem este tipo de passo. Pousei a chávena de chá com um olhar calmo. Finalmente chegaram, não é? Um pouco mais lentos do que eu esperava. Depois de matar o líder do gangue da Serpente Negra, e de tomar a praça central com tanto alarido, seria estranho se os verdadeiros governantes da cidade de Ferro Negro ainda não tivessem reagido. Eu e o Leibo saímos imediatamente e vimos 2 pelotões de soldados com armaduras anti-motim pretas e espingardas de assalto pesadas a cercar rapidamente a loja. O equipamento deles era muito superior ao dos bandidos de rua de há pouco. Do meio dos soldados, saiu um homem com um sobretudo militar vermelho escuro. Era alto e tinha uma horrível cicatriz no rosto que ia do olho esquerdo ao canto da boca. Tinha uma espada motosserra à cintura, e emanava um cheiro a sangue sufocante. Este era Gandu, o carniceiro. Ele era o principal guerreiro do senhor da cidade e um guerreiro genético de 2º nível. Disse que uma vez, ele despedaçou um urso furioso mutante com as próprias mãos. O Gandu aproximou-se da entrada da loja e, ao contrário do víbora, não atacou imprudentemente. Em vez disso, semicerrava os olhos a avaliar este edifício que surgira do nada, bem como as 2 torretas de laser, que ainda piscavam com uma luz vermelha. Sou um homem rude, mas não sou estúpido. Alguém capaz de montar uma cena destas não é, de certeza, uma pessoa qualquer. A voz do Gandu era retumbante como um sino, fazendo os vidros zumbir. Sua Excelência, o senhor da cidade, ouviu dizer que abriu aqui uma loja muito interessante. Enviou-me especificamente para o convidar a uma conversa na mansão dele. Ele carregou bem na palavra convidar com uma ameaça inquestionável. Eu ajeitei os punhos da minha camisa e disse: nos negócios há uma ordem a respeitar. A minha loja está tão cheia agora. Não me posso ausentar. Assim que disse isto, a cara do Gandu fechou-se. A sua mão direita pousou no punho da espada motosserra. Miúdo, estás a recusar a gentileza do senhor da cidade? Sabes o que significa recusar um pedido do senhor da cidade neste lugar? Os soldados à volta levantaram as armas em uníssono com um ar ameaçador. Perante a ameaça, encolhi os ombros e estalei os dedos. A loja atrás de mim emitiu subitamente um som suave.
Além das 2 torretas de laser originais, surgiram lançadores de mísseis e uma mira infravermelha fixou-se instantaneamente entre as sobrancelhas do Ganduo. Olhei para o Ganduo, cujo rosto mudou de cor, e disse com um sorriso: se começarmos uma luta aqui, amanhã a cidade de Ferro Negro terá de arranjar um novo capitão da guarda. Já que é para falar de negócios, então que o teu senhor da cidade venha pessoalmente para a fila. A minha loja está aqui e não vai a lado nenhum, mas se ele não trouxer núcleos de cristal suficientes, também não o atendo. Perante os mísseis, Gang Feng acabou por se acobardar. Depois de deixar uma frase de circunstância do gênero vou reportar isto devidamente, retirou-se cabisbaixo com os seus guardas. Esta vitória consolidou completamente o estatuto transcendente da loja de cápsulas Arca na cidade do Ferro Negro. Nos 3 dias seguintes, o meu negócio explodiu. Alerta do sistema. Reciclagem de núcleo de energia usado, energia mais 2000. Alerta do sistema. Vendidos: 500 de água pura, 200 de fiambre. Obtidos: 80 núcleos de cristal de nível 1. Valor total de energia atual: 35.000 pontos. Autoridade da loja aumentada para o nível 2. Desbloqueada a autoridade para artigos de classe C. Em 3 dias, quase espremi tudo que as classes baixa e média da cidade do Ferro Negro tinham. Mas eu sabia que os verdadeiros peixes graúdos ainda não se tinham mexido. No entanto, na madrugada do 4º dia, o som estridente de um alarme de ataque aéreo rasgou a tranquilidade da cidade do Ferro Negro. Este som não era para apanhar ladrões, mas sim um alarme de horda. O chão começou a tremer. No horizonte distante, ergueu-se uma nuvem de poeira amarela que cobria o céu. Inúmeros zombies e bestas mutantes misturados avançavam em direção à cidade do Ferro Negro como um tsunami negro. Prontidão de combate de nível 1. Todos os civis, retirem para os abrigos subterrâneos. Todos os homens peguem em armas e subam para as muralhas. Um grito rouco soou pela transmissão. No momento em que toda a cidade mergulhava em pânico, um comboio de veículos pesados avançou contra a multidão e parou mesmo em frente à loja de cápsulas Arca. A porta do veículo abriu-se e um homem com mais de 2 metros de altura. Ponto 1, gigante careca, coberto por uma pesada armadura de liga metálica, desceu. A cada passo, o chão parecia tremer. Tieba, o senhor da cidade do Ferro Negro. Um evoluído de força de nível 3. Ele não trouxe comitiva. Abriu a porta automática sozinho e entrou na loja a passos largos. Chefe Lu, vou ser direto. Já viu a situação lá fora. Esta é uma horda mista como só se vê uma vez a cada 10 anos. É liderada por 2 senhores mutantes de nível 3. As muralhas danificadas da cidade do Ferro Negro não vão aguentar. Por isso, preciso de armas. Tieba tirou um enorme saco de pano preto de dentro do casaco e bateu-o com força no balcão. O balcão afundou-se com peso. O saco abriu-se, revelando um aglomerado de núcleos de cristal de alto nível que brilhavam com uma luz tênue, e até um cristal azul que emitia estranhas flutuações de energia. Era um núcleo de matriz energética, extremamente raro. 200 núcleos de cristal de nível 2, 5 núcleos de cristal de nível 3, mais um núcleo. Os olhos de Tieba estavam injetados de sangue enquanto me encarava, indicando que queria comprar aquelas torretas ou algo ainda mais forte. Olhei de relance para aquele tesouro de valor incalculável. A avaliação do sistema apareceu instantaneamente. Valor total: 150.000 pontos de energia. Os cantos da minha boca ergueram-se enquanto me levantava. Fui até a parte mais funda da loja e ordenei ao sistema que trocasse por uma arma de guerra de classe C. Mecha pesado de infantaria T-600 versão Rúfia. E tal equipamento era de facto bastante caro. Uma dedução direta de 50.000 pontos de energia. Peguei numa cápsula que brilhava com uma luz dourada escura e atirei-a ao chão. Um gigante de aço com 3,5 metros de altura apareceu do nada. Era totalmente preto. O seu braço esquerdo era um canhão Gatling de 6 canos. O direito era uma grande espada de liga metálica de alta frequência vibratória. Nas costas, tinha um casulo de micromísseis. A armadura pesada era suficiente para ignorar ataques de foguetes comuns. Que raio de brinquedo! Ao ver esta cena, a respiração de Tieba tornou-se ofegante. Para um guerreiro, isto era praticamente o sonho tornado realidade a chamá-lo. Veste-o! Serás um deus no campo de batalha. Quanto aos núcleos de cristal restantes, dou-te de bônus 5.000 munições perfurantes e 10 conjuntos de nanorobôs de reparação. Ao ouvir isto, Tieba não disse mais nada e saltou diretamente para o cockpit do Mecha. Quando a ligação neural foi ativada, os olhos do gigante de aço acenderam-se com um brilho carmesim. Nesse preciso momento, gritos de desespero vieram de fora da loja. Nem era preciso dizer, o portão da cidade devia ter sido derrubado. As muralhas estão a despedaçar freneticamente a multidão em fuga. Um rinoceronte mutante de 3º nível, de tamanho colossal, destruiu metade de um quarteirão e avança em direção à praça. Tieba, a controlar o Mecha, fez o motor rugir como um trovão, esmagou o portão da loja e saiu disparado. A metralhadora Gatling disparou instantaneamente, e uma tempestade de metal varreu a praça.
As dezenas de rastejantes que estavam na frente foram instantaneamente transformados em polpa. Tieba brandia a sua grande espada de liga metálica. Os sobreviventes na praça ficaram estupefactos ao olhar. Isto não é uma batalha, é um massacre! Dentro da loja, Lei Bu engoliu em seco ao ver o senhor da cidade a exibir o seu poder. Patrão, nós vendemos-lhe uma arma tão poderosa. E se ele se virar contra nós? Com calma, troquei por uma porta nova e instalei-a. Disse a Lei Bu que aquela era uma versão defeituosa do mecha, e olhei para a enorme quantidade de energia que acabara de entrar no painel do sistema. Um brilho astuto passou pelos meus olhos. Gastei imediatamente os pontos para que o sistema ativasse o modo de construção de base. Instrução confirmada. Início da expansão de território. No segundo seguinte, a partir da loja de cápsulas Arca, uma vasta onda de energia espalhou-se em todas as direções. A área da loja, originalmente com um raio de 100 metros, expandiu-se instantaneamente para 1 quilômetro, sob o olhar horrorizado de todos. Muralhas de metal prateado, que se erguiam até as nuvens, brotaram do chão, cercando toda a praça central e vários quarteirões vizinhos. Inúmeras torres de defesa automática formaram-se instantaneamente nas muralhas. O centro da cidade do Ferro Negro, antes em ruínas, tornou-se num piscar de olhos, uma cidade-fortaleza inexpugnável. A minha voz, transmitida por toda a cidade, sobrepôs-se aos rugidos das feras e dos zombies. As defesas da cidade do Ferro Negro ruíram. A partir de hoje, a base Arca está oficialmente estabelecida. Quem quiser sobreviver, traga todos os seus bens para comprar um bilhete de entrada. O preço do bilhete, metade de tudo que possuem. Neste apocalipse, não só lucrei com a guerra como também vou anexar a cidade inteira. Neste momento, fora das muralhas prateadas da base Arca é um inferno de carnificina. Dentro das muralhas, é uma zona de segurança absoluta. Lei Bu é agora o chefe de segurança da base. Ele e 30 velhos amigos da cidade injetaram em si o soro genético. Formaram a equipa de segurança e mantiveram a ordem com frieza. Para sobreviver, os sobreviventes enlouqueceram. Ouro, antes considerado um tesouro, antiguidades de antes da guerra escondidas em caves e até núcleos de cristal obtidos arriscando a vida, tudo era agora tirado como lixo para um enorme funil de reciclagem. Energia mais 1200. Eu estava na torre de vigia da muralha, a 100 metros de altura. A ver os números no painel do sistema a disparar como um foguete. Em apenas meia hora, esta vaga de imposto sobre refugiados rendeu-me 200 mil pontos de energia. Mas isto era apenas o aperitivo. A 5 quilômetros das muralhas, no centro do campo de batalha, um rugido ensurdecedor fez a terra tremer e rachar. Um rei zombie mutante de 4º nível, com mais de 20 metros de altura, emergiu do subsolo. O seu corpo estava coberto de tentáculos, e na ponta de cada um havia uma boca com dentes afiados que emitia uma névoa venenosa verde e nauseabunda. Em frente a este monstro, o Mecha T-600 pilotado por Tieba parecia um brinquedo. O que é isto? Tieba rugiu, aterrorizado. A sua orgulhosa metralhadora Gatling atingiu o rei zombie, mas apenas fez salpicar um pouco de seiva verde. Esta ação, pelo contrário, enfureceu o monstro. Um tentáculo gigante varreu o ar. O Mecha T-600 foi atingido com violência. Como uma lata atingida por um taco de beisebol, voou centenas de metros e embateu com força no escudo de energia da base Arca. O Mecha deitava fumo preto. O seu braço esquerdo estava partido. O cockpit estava gravemente deformado. Tieba, preso lá dentro, enviou-me um pedido de socorro. Eu sabia que as muralhas da cidade do Ferro Negro não conseguiriam deter esta coisa. Se eu não agisse, todos morreriam. Não tive escolha senão levantar a mão e tocar levemente no ar, consumir 100 mil pontos de energia. Ativar canhão principal da base. Arma de classe B. Canhão de cerco de pósitrons castigo divino. Tempo de carregamento, 3 segundos. No centro da base Arca, o edifício em forma de torre com um pináculo abriu-se de repente. Um cano de canhão prateado tão maciço que era sufocante, ergueu-se lentamente. O espaço à volta da boca da arma começou a distorcer-se devido a uma aterradora reação de alta energia. Nesse momento, foi como se todos os sons entre o céu e a terra tivessem desaparecido. Um feixe de luz branca ofuscante, com mais de 5 metros de diâmetro, irrompeu da boca da arma. O brilho era intenso demais. Tão intenso que até o sol no céu parecia pálido e sem brilho. Não houve som de explosão, apenas o silvo da matéria a ser instantaneamente aniquilada. Aquele arrogante rei cadáver de 4º nível, juntamente com a horda de dezenas de milhares de cadáveres numa linha reta atrás dele, era como neve sob o sol escaldante perante este pilar de luz. Vaporizou-se instantaneamente. O pilar de luz, sem perder força, atravessou diretamente 2 grandes montanhas no horizonte, rasgando na terra um desfiladeiro de lava derretida, com 10 quilômetros de comprimento, e uma profundidade insondável. Só então o pilar de luz se desvaneceu, e o som tardio de um trovão ribombante ecoou pelos céus. Todo o campo de batalha ficou instantaneamente em silêncio mortal.
Rei Cadáver Mutante de 4º nível eliminado. Obtido núcleo de cristal de 4º nível. Recolha automática. Recompensa: 50.000 pontos de energia. 32.000 mutantes eliminados. Recompensa: 150.000 pontos de energia. Um disparo para aniquilar o mundo. Retirei a mão como se tivesse acabado de fazer algo insignificante. Nesse momento Tieba, preso no seu mecha destruído, olhava através do ecrã estilhaçado para aquele desfiladeiro aterrador que ainda borbulhava com lava. O seu corpo tremia por completo. Era um medo que vinha do mais fundo da sua alma. Que mercador, que nada! Isto é claramente um castigo divino enviado por um deus. Com a morte do Rei Cadáver, a horda restante perdeu o comando e começou a dispersar-se. A minha voz, amplificada pelo sistema de som, ecoou entre o céu e a terra fria e imponente. A cidade do Ferro Negro passou à história. A partir de agora, este deserto tem apenas um nome: Cidade Arca. Aqueles que entrarem na minha cidade viverão. Aqueles que se opuserem a mim morrerão. Assim que as minhas palavras terminaram, Tieba saiu com dificuldade do seu mecha destruído. Ignorando os ferimentos, ele não hesitou. Mesmo a centenas de metros de distância, ajoelhou-se pesadamente perante a pequena silhueta na muralha. A seguir foi Gondor e depois a guarda da cidade. E as dezenas de milhares de sobreviventes. Naquele momento, não importava se antes eram nobres ou mendigos. Todos se prostraram no chão em uníssono. Perante este poder absoluto, a única escolha era a submissão. Olhei para o mar de gente ajoelhada abaixo de mim, sem qualquer emoção no coração, pois o meu olhar já estava posto em lugares mais distantes. Parabéns, anfitrião. Concluiu o teste do período de principiante. Energia total atual, 680.000 pontos. Autoridade da base elevada para o nível 3. Novos módulos desbloqueados. Fábrica de clonagem genética, doca de coraçados aéreos. Portal de teletransporte interregional. Missão principal atualizada. Neste deserto, não existe apenas este povoado. A 300 km para leste, uma grande facção chamada Irmandade do Aço está a vigiar este lugar. Conquiste-os ou destrua-os. Os cantos da minha boca ergueram-se ligeiramente. Parece que não vou precisar de esperar que os negócios venham ter comigo. Virei-me, a minha capa a esvoaçar ruidosamente ao vento. Desta vez, tomaremos a iniciativa. Em breve um homem vestido com uma armadura potente, com um emblema de engrenagem no peito chegou à minha cidade. Era um enviado da Irmandade do Aço chamado Cal. Ele segurava um charuto e o seu tom era arrogante. O grande líder da Irmandade ouviu falar do que se passou aqui. O grande líder está muito interessado naquele canhão que dispara feixes de luz. Ele atirou um documento de pergaminho para a mesa, para que eu assinasse imediatamente. A cidade Arca será anexada pela Irmandade e tornar-se a uma cidade guarnição subordinada. Terás de entregar toda a tua tecnologia de armas de energia. Em troca, o grande líder garante que te manterás firme nesta posição. Caso contrário, não poderás arcar com as consequências. Cal, rios com desdém. A divisão de tanques da Irmandade de Aço está a apenas 300 km. Em meio-dia, podem arrasar isto. Ao ouvir tal ameaça, eu estava sentado na minha grande cadeira de escritório, com um copo de vinho tinto recém-requisitado na mão. Nem sequer olhei para o documento. Com uma única ordem, mandei que o pusessem na rua. E, já agora, que dissessem a toda a cidade para olhar para o céu. Antes que o Cal pudesse reagir, foi agarrado por 2 guardas de preto, injetados com o soro genético tipo 2 e arrastado para fora como se fosse um pintainho. Levantei-me, caminhei até a janela panorâmica e dei uma ordem ao ar. Sistema: requisitar veículo aéreo de classe A, contra-torpedeiro da classe Firmamento. Custo de energia: 300.000 pontos. Toda a tripulação a bordo. Alvo: quartel-general da Irmandade de Aço, direção este. 10 minutos depois, os 100.000 sobreviventes da cidade Arca testemunharam a cena mais inacreditável das suas vidas. O céu, que antes estava limpo, escureceu de repente. Uma nave de 500 metros de comprimento, totalmente negra, com um casco aerodinâmico que reluzia com um brilho metálico e frio, uma colossal nave de guerra, rasgou lentamente as nuvens, pairando sobre a cidade. O zumbido grave dos motores antigravidade provocou uma ressonância por toda a cidade. Perante este colosso aéreo, os tanques e veículos blindados no chão pareciam tão ridículos como peças de Lego. O emissário Cal, que acabara de ser expulso, olhava para cima para a nave de guerra que tapava o céu. O charuto caiu-lhe nas calças, queimando um buraco, mas ele nem se apercebeu, o seu orgulhoso rolo compressor de aço. Não era nada perante aquilo. Um clarão azul brilhou. E eu, Leibu, juntamente com 500 comandos clones totalmente armados, fui instantaneamente teletransportado para a ponte de comando. De seguida, a popa da Firmamento expeliu um fluxo de partículas de um azul escuro, quebrando instantaneamente a barreira do som. Uma distância de 300 km para um contra-torpedeiro a 5.000 km por hora era uma questão de instantes. Entretanto, no quartel-general da Irmandade de Aço, a Fortaleza de Aço, era uma fortaleza militar, construída na encosta de uma montanha com centenas de tanques e milhares de canhões.
O grande comandante estava de binóculos, à espera de boas notícias do emissário. De repente, o som estridente do alarme do radar ecoou pela fortaleza. Alerta. Detetado objeto a aproximar-se com reação de alta energia e velocidade supersônica. Velocidade, Mach 5. A voz do operador de radar até mudou de tom. Que raio é aquilo? É um míssil? Rugiu o grande comandante. Mas, no segundo seguinte o céu escureceu. O contratorpedeiro firmamento surgiu, como a vinda de um demônio. Pairando a 2000 metros sobre a fortaleza, a sua sombra gigantesca cobriu toda a base. A minha voz ecoou como um trovão pelos altifalantes da nave. Eu sou o senhor da cidade Arca. Tem 10 segundos para se renderem. 9, 8. O grande comandante olhou para a nave de guerra que parecia uma nave alienígena sobre a sua cabeça, e as suas costas ficaram instantaneamente ensopadas em suor frio. Mas, como o senhor da guerra não estava disposto a entregar tudo de mão beijada, ele rugiu gritando, é uma projeção holográfica. Fogo! Todas as baterias antiaéreas, abram fogo! Deitem essa coisa abaixo. No chão, centenas de canhões e mísseis antiaéreos subiram aos céus, deixando rastros de fogo. Uma rede de fogo cerrada cobriu instantaneamente a firmamento. O fogo das explosões engoliu a nave. No entanto, quando o fumo se dissipou, a firmamento não tinha perdido nenhum pedaço de tinta. Aquele escudo defletor de um azul pálido nem sequer ondulou. Na ponte, eu olhava para o fogo de artifício lá embaixo e abanava a cabeça. A ignorância é mesmo um pecado. A contagem terminou. Canhões secundários, fogo! Eliminem todas as instalações armadas. Ao meu comando, dezenas de comportas de lançamento abriram-se na parte inferior da firmamento. Dezenas de feixes de partículas de alta energia desceram do céu com precisão. Não houve explosões violentas, apenas cortes precisos cirúrgicos. Cada tanque no chão, cada torre de artilharia, cada ninho de metralhadoras. As tropas blindadas, o orgulho da Irmandade de Aço, foram todas perfuradas e detonadas num instante por feixes de luz de alta temperatura. Em meros 5 segundos transformaram-se num monte de ferro velho em chamas, e os soldados que estavam ao lado dos tanques, com exceção de serem derrubados pela onda de calor, saíram surpreendentemente ilesos. A fortaleza inteira mergulhou num silêncio instantâneo. O comandante supremo desabou no chão, a olhar para os destroços a arder em seu redor. Ele finalmente compreendeu o que enfrentava. Aquilo não era um inimigo, era uma civilização de uma dimensão superior. Nesse momento, um pilar de luz de teletransporte materializou-se na praça do posto de comando da fortaleza. Eu saí, acompanhado por 2 soldados clone. Os meus sapatos de cabedal imaculados pisaram o solo carbonizado. Fui direito ao comandante supremo. Agora, este território pertence-me. Ou talvez queiras que o meu canhão principal dê um novo visual a esta montanha. A tremer, o comandante supremo retirou a sua insígnia militar, ofereceu-ma com as 2 mãos, e bateu com a cabeça pesadamente no chão, submetendo-se totalmente aos meus pés. Aviso do sistema. Conquista da Irmandade de Aço. Obtido. Um território subjugado. População, mais 50 mil, materiais de guerra recuperados. Convertidos em 200 mil pontos de energia. Energia total atual, 580 mil pontos. Peguei na insígnia e atirei-a para o Leibu. Dá ordens para converter isto na base de recolha de recursos número 2. De seguida virei-me com o olhar fixo no norte longínquo. Ali fica a maior zona interdita do ermo, e também o local onde se diz estar enterrado o maior legado tecnológico de antes da guerra. Mar das Estrelas Caídas. Sistema. Prepara o portal interregional. O nosso próximo objetivo é o Mar de Estrelas. O Mar das Estrelas Caídas. É uma zona absolutamente interdita para os humanos do ermo. Consta que é habitada por entidades aterradoras de 9º nível, ou até para além disso. Debaixo de nuvens de tempestade radioativas perenes, eu encontro-me diante de uma pirâmide prateada flutuante. Atrás de mim, a majestosa nave Kankyong está a arder e a despenhar-se. Sim mesmo, uma nave de guerra de classe A. Perante esta inteligência artificial suprema de antes da guerra, de nome Zero, não passou de um brinquedo que aguentou apenas 3 minutos. Estúpidas formas de vida baseadas em carbono. Do interior da pirâmide, ecoou uma voz eletrônica sem emoção. O ar à volta começou a distorcer-se. Inúmeros nanorobôs agregaram-se, formando um titã mecânico de 100 metros de altura. Uma verdadeira arma de chacina. Capaz de purgar toda a vida à superfície em 10 minutos. A voz de Zero ecoou lentamente. O teu sistema é muito especial, mas perante a autoridade suprema deste planeta, é insignificante. Eu sou o Zero. Sou o Destruidor, e também o Criador do Novo Mundo. O titã mecânico ergueu o seu punho gigante, capaz de pulverizar montanhas, e abateu-o sobre mim, um ser minúsculo. Contudo, não me desviei. Até dei um jeito na minha gravata, que estava um pouco desalinhada, enquanto um sorriso demente se formava nos meus lábios. Sistema. Apostar tudo. Assim que pronunciei calmamente essas 2 palavras, aviso. Intenção do hospedeiro detetada. Deseja consumir todas as reservas acumuladas?
incluindo a energia acabada de recuperar dos destroços da Kankyong, num total de 50 milhões de pontos de energia. Ativação forçada da permissão oculta de nível SSS. Confirmar. Nesse instante foi como se o tempo tivesse congelado. O punho gigante mecânico parou a meros centímetros da minha cabeça, incapaz de avançar, pois na minha mão aparecera uma carta. Uma carta que irradiava uma luz de 7 cores, como se contivesse as galáxias do universo. Item de nível SSS. Escritura de propriedade do planeta. Versão de execução obrigatória. 0. Há pouco disseste que eras a autoridade suprema daqui. Atiro a carta suavemente para o ar. A carta transformou-se instantaneamente num véu de luz que envolveu a Terra inteira. Lamento, mas acabei de te comprar, juntamente com este planeta inteiro. Ordem confirmada. Alvo, IA de nível planetário, 0. Executar recuperação forçada. No segundo seguinte, aquele aterrorizante titã mecânico desintegrou-se com um grito. Transformou-se num fluxo infinito de dados azuis que invadiram o meu corpo. Recuperação bem-sucedida. Parabéns, anfitrião, por obter um núcleo de poder computacional de nível planetário. O sistema de defesa da Terra foi assumido. Identidade atualizada. Regente do planeta Terra. Respirei fundo, sentindo a pulsação de todo o planeta sob o meu controle. Tempestades. Oceanos. Terremotos. Até mesmo a vida e a morte de cada infectado estão agora dependentes de um simples pensamento meu. Mas isto ainda não era o fim. Alerta. O número 0, que acabou de ser subjugado. Junto ao sistema emitiu uma luz vermelha estridente. Detetada flutuação de dobra no espaço sideral. Federação Galáctica. Os limpadores. A frota chegou à órbita da Terra. Foram eles que libertaram o vírus. Da civilização alienígena que tentou limpar a Terra para tornar numa colônia. No céu, as densas nuvens de radiação foram subitamente cortadas com precisão. Milhares de couraçados interestelares, com 10 mil metros de comprimento, pareciam um cardume silencioso de tubarões gigantes das profundezas. Ocultaram todo o céu estrelado. Os seus enormes canhões principais começaram a carregar, apontando a luz da destruição para a superfície. No solo, os sobreviventes que há momentos celebravam a cidade arca caíram novamente num desespero mais profundo que a própria morte. Olhei para aquela frota capaz de destruir a Terra 10 mil vezes, sem qualquer medo nos olhos. Apenas a excitação de ver uma presa fácil. Pedi ao Raibu para colocar a placa de aberto da loja. .no, lugar mais alto. Depois, o meu corpo começou a levitar lentamente. Sozinho, enfrentei a imensa frota interestelar, logo a seguir, um humano de fato impecável. Com um sorriso amável, apareceu no ecrã. Olá, amigos que vieram de tão longe. Eu segurava um copo da bebida da felicidade. Sou o gerente deste planeta loja. Vieram para reabastecer o estoque, consumir todo o poder computacional planetário, ativar domínio de nível divino, zona de comércio absoluto. Uma luz dourada incompreensível expandiu-se instantaneamente envolvendo todo o sistema solar. Dentro do alcance desta luz. Todos os sistemas de armas ficaram offline. Os seus canhões principais desligaram-se, os motores pararam. Até a pistola laser na mão do comandante se transformou num ramo de flores. Que raio de bruxaria é esta? O comandante Sal ficou pasmado. A minha imagem foi projetada na ponte de cada nave de guerra. Na nossa loja é proibido lutar. Isto são os grandes armazéns interestelares Arca. Já que vieram, por que não dão uma vista de olhos às nossas especialidades? Estalei os dedos. Inúmeras projeções holográficas surgiram no espaço. Especialidade número 1. Anticorpo do vírus original. Versão mutante. O vírus que vocês libertaram pode ter falhado. Mas aqui transformou-se em algo bom. Após a injeção. Pode aumentar a vossa fraca condição física em 3 vezes. Os olhos de Sal arregalaram-se. O povo da Federação Galáctica, apesar de tecnologicamente avançado, é fisicamente muito fraco. Este tipo de poção de fortalecimento atinge preços astronômicos no mercado negro. Especialidade número 2. Antiguidades da civilização pré-guerra. A fonte da felicidade humana. Também conhecida como a bebida da felicidade, jogos e vídeos de gatos. Sei que as vossas longas viagens são aborrecidas. Isto vai dar-vos um prazer de outro mundo. Especialidade número 3. Aluguer de mercenários de nível planetário. Apontei para a Terra debaixo de mim. Neste planeta, existem milhares de milhões de guerreiros de elite forjados no inferno. Que rastejaram de pilhas de mortos, desde que possam pagar o preço. Eles são os mercenários mais ferozes do universo. Sal engoliu em seco. A sua missão atual devia-se precisamente à falta de tropas. Como é que vendes? A voz de Sal suavizou-se involuntariamente. Eu sorri e levantei um dedo. A posse desta frota é minha. Em troca, dou-vos os direitos de representação VIP exclusivos deste planeta. Ficam responsáveis por vender os meus produtos por toda a galáxia. Os lucros dividem-se. 70 para mim, 30 para ti. O Sal ficou em silêncio. Não tinha hipótese numa luta, e além disso, aquele gato parecia mesmo muito fofo.
e a poção de fortalecimento era muito tentadora. Fechado, disse o Sal a ranger os dentes. Logo a seguir, mudou para uma expressão bajuladora. Chefe, pode dar-me já uma caixa daquela água da felicidade? E foi assim que assumi o controle de uma enorme frota alienígena. Um ano depois, a Terra já não era uma terra devastada. Tornou-se o centro comercial mais próspero da galáxia. Um enorme espaçoporto ligava a superfície e inúmeras naves alienígenas faziam fila para entrar. As antigas bestas exóticas e os zombies foram domesticados e transformados em carregadores incansáveis. Os antigos bandidos das terras devastadas vestiram uniformes, tornando-se os seguranças que mantinham a ordem interestelar. E o Leibu é agora o presidente da divisão galáctica do Grupo de Segurança Arca. No último andar da Torre Arca, estou deitado numa cadeira antigravidade, a observar as rotas estelares lá fora que parecem um rio de luzes de neon. Valor de energia atual, infinito. Avaliação do sistema. Já és um comerciante dimensional qualificado. Novo mapa desbloqueado, Reino Divino de alta dimensão. Nesse momento, o Leibu entrou a correr, vestido com uma armadura brilhante e vistosa. Aquela rainha da galáxia de Andrômeda veio outra vez. Ela disse que se não lhe vendermos aquela edição suprema de Luozifen, não se vai embora. Diz-lhe para ir para a fila. Virei-me preguiçosamente. Não vês que estou a pesquisar como importar por atacados artefactos divinos do Reino Divino? O Leibu deu um risinho. Então vou dizer-lhe que isto é um produto de nível divino e que tem de pagar mais. Olhei para o atarefado Leibu. A olhar para este planeta renascido, ainda mais loucamente próspero do que antes da guerra. Levantei o copo que tinha na mão e bebi a água da felicidade de um só gole. O meu olhar virou-se para as profundezas ainda maiores do universo. Os deuses de lá também devem ser muito ricos, não é?